Amen. Please Amém. get your Bible and your notebooks, Pega a sua Bíblia, pega seu caderno and let us go to the school of the Word. e vamos participar na escola da palavra. I want to leave you with the most important key Quero deixar vocês com a chave mais importante to fulfilling your potential. para o cumprimento ou a realização do seu potencial. I'd like to speak today on the power of work. Hoje eu quero falar sobre o poder do trabalho. That's our topic today. É nosso assunto. The theme of our conference, A tema da conferência: Poder para propósito. poder para o propósito. Every human being Todo ser humano was born for a purpose nasceu para um propósito and with a purpose. e com seu propósito. Every purpose Todo propósito was provided with power. foi fornecido com seu próprio poder. So every person here today, Então, toda pessoa aqui hoje, you have a purpose, você tem um propósito. and God has given you the ability Deus te deu a habilidade, or the power ou o poder, or the potential ou o potencial to fulfill that para purpose. realizar este propósito. Amen? Amém? We understand that now. Entendemos isso agora. So everybody, just like a seed, Então, todos, como uma semente, has the ability têm a habilidade to become what they were created to be. de se tornar tudo aquilo que foi criado para ser. But there is a process between the seed and the forest. Mas há um processo entre a semente e a floresta. And that process E este processo is the part of our lives that becomes very difficult. é a parte de nossa vida que é muito difícil. I always say this to students in our leadership class. Eu sempre digo isso com os alunos em nossa classe de liderança. No matter how great your dreams are, Não importa a grandeza dos seus sonhos, you must wake up and do it. mas você tem que acordar e trabalhar. It's good to dream, É bom sonhar, but then you must wake up mas tem que despertar and make it become a e reality. fazer o sonho se tornar realidade. Throughout history, Perante toda a história, the greatest empires were built on the sweat and blood of a labor force. os maiores impérios foram construídos sobre o suor de uma força de trabalho. Every nation, Toda nação, including Brazil, incluindo o Brasil, every great country todo grande país, was built by labor force. foi edificado por quem trabalhava. Whether that labor force was corporate commitment or forced labor. E não depende se este força de trabalho vem de um grupo compromissado ou vem de escravos. Great empires like Egypt, Grandes impérios como Egito, Greece, Grécia, Assyria, Assíria, Rome, Roma, the United States, Estados Unidos, England, Inglaterra, Portugal. Portugal. These great empires Estes grandes impérios were built on the backs foram edificados sobre as ombras of subjugated peoples. de pessoas subjugadas à escravidão. America itself A América em si constructed its economy
on the foundation of slavery. Começou a construção da sua economia sobre a fundação de escravidão. And today, E hoje, nations throughout the world nações no mundo inteiro would admit readily admitem com facilidade that the most powerful institution in their nation is not the church que a instituição mais poderosa na sua nação não é a igreja and not the government. e não é o governo. What would it be? O que será então? What is the most powerful institution in a nation today? Qual é a instituição mais poderosa numa nação hoje? It's not the government. Não é o governo, It's not the church. não é a igreja. What could it be? O que será então? The answer is A resposta é unions. os sindicatos. Think. Pensa um pouco. Countries Nações can be constructed or destroyed podem by, ser construídos ou destruídos by unions. pelos sindicatos. Now, some of you don't understand that. Alguns de vocês não entendem isso ainda. What are unions? O que é um sindicato? Please write the word down. Union. Escreve a palavra sindicato. It's very important to your purpose Uma palavra importantíssima ao seu propósito and to your potential. e ao seu potencial. A union Um sindicato is a labor force. é uma força de trabalho. Interesting. Interessante. A union Um sindicato is a labor force. é uma força de trabalho. Poland, Polônia, Russia, a Rússia, Mexico, México, all of these countries todos estes países are at the mercy of unions. estão à misericórdia dos sindicatos. What changed Europe? Quem é que transformou a Europa? What destroyed the Soviet Union? O que é que destruiu a União Soviética? There was no army, Não foi o exército, no weapons, não usou armas, no bullets, nem bala, no war. nem guerra. What destroyed Poland? Que destruiu o comunismo na What Polônia? destroyed Czechoslovakia? Que destruiu a Checoslováquia? What destroyed Romania? Que destruiu a România? Look, Olha, it happened in your lifetime. na sua vida aconteceu. The Soviet Union A União Soviética And Poland e a Polônia was destroyed. foram destruídos. No bullets, Sem bala, no tanks, sem tanques, no bombs. sem bombas. How were they destroyed? Como foram destruídos? How was communism destroyed? Como é que o comunismo se destruiu? Unions. Os sindicatos. Today, Hoje there is no Soviet Union. não existe mais a União Soviética. Today, there is no communism in Poland, Hoje não existe o comunismo na Polônia, in Romania, na România, in Russia, na Rússia, in Czechoslovakia. na Checoslováquia. Why? Por quê? Because one man, Porque um homem, Lech Walesa, o Lech Walesa, listen carefully. escute com cuidado. One man, Um só homem. when history is analyzed Quando a história é analisada, and they try to identify who changed Europe, eles procuram identificar quem é que transformou a Europa. the answer will not be a politician. A resposta não vai ser um político, It will not be a military commander. não vai ser um comandante militar, It will be a worker será um who trabalhador worked in the shipyard que trabalhou in fabricando Poland. navios na Polônia. Lech Walesa. Lech Walesa.
Who was he? Quem ele era? He was just a worker. Apenas um trabalhador, But he changed Europe. mas transformou a Europa. Why? Por quê? He was the president of the union. Ele era o presidente do sindicato. A union Um sindicato can cripple a country. pode paralisar um país. A union Um sindicato can destroy an economy. pode destruir uma economia. A union Um sindicato can control a government. pode controlar o governo. That is why É por isso in Brazil que no Brasil they are very careful about unions. eles têm muito cuidado com os sindicatos. The first union in the Bible O primeiro sindicato na Bíblia was found in Egypt. se encontrou no Egito. The first chairman of the union Primeiro presidente do sindicato in the Bible na Bíblia was Moses. foi Moisés. Moses was a union president. Moisés foi um presidente de um sindicato. And the entire nation of Egypt E a nação de Egito was built on the labor force of slaves. estava edificado sobre a força de trabalho de escravos They were Israelites. israelitas. What is the power of unions? O que é o poder do sindicato? I want you to write it down. Quero que escreve isso. What makes unions more powerful than governments? O que é que faz um sindicato mais poderoso do que um governo? What makes them more powerful than the O church? que é que faz eles mais poderosos do que a igreja? Which makes them more powerful than the army? Porque são mais poderosos do que o exército. The answer is labor force. A resposta está na frase a força do trabalho. They are the force that produce labor. Eles são a força que produziu o trabalho. Not the power of politics, Não o poder político, but their power is productivity. mas seu poder está na produtividade. I'm talking to the church. Estou falando com a igreja. You must listen to what I'm saying. Tem que escutar o que eu estou falando. What is the power of productivity? Qual é o poder da produtividade? Write it down. Escreva. It's the power of work. É o poder do trabalho. Work. Trabalho. Work. Trabalho. Work. Trabalho. Do you know how nations measure their growth and their wealth? Sabe como as nações medem o crescimento e a sua riqueza? How does Brazil measure how strong the nation is? Como é que o Brasil mede qual é a força da nação? How does Brazil measure how prosperous the nation is? Como é que o Brasil mede a prosperidade da nação? How does America measure its prosperity? Como é que os Estados Unidos mede a prosperidade da nação? How does Mexico measure its prosperity? Como que México mede essa prosperidade? How does Japan measure its prosperity? Como o Japão mede a prosperidade? I will give you an answer. Te darei a Write it resposta. down. Escreva. National prosperity A prosperidade de uma nação is measured by 3 letters. se mede com 3 letras. G, G, N, N, P. P. O PNB, o Produto Nacional Bruto. Interesting. Interessante. A nation Uma nação measures its wealth mede a sua riqueza by the terms com os termos gross national productivity. produtividade nacional bruto. Interesting. Interessante. What is gross national product? O que é o Produto Nacional Bruto? Gross. Bruto. Gross means Bruto quer dizer everybody. todo junto.
National Nacional means nation. é todos da nação. And product E produto means productivity, fala da produtividade, work. do fruto do trabalho. So the strength of a nation Então, a força de uma nação is not measured by the money in the treasury. não se mede pelo dinheiro no tesouro. It's measured by the level of work that the people are producing. Se mede pelo nível do trabalho que o povo está produzindo. In essence, A essência it is not how many resources you possess, não é os recursos que tem sobre seu domínio, but the degree of work generated. mas o grau do trabalho gerado com os recursos. Write this down, please. Escreve isso. Potential without work Potencial sem trabalho is poverty. é pobreza. Pastors, Pastores, write that down escreve isso. and teach it to your people in the church. Ensine isso para o povo da tua igreja. Potential Potencial without work sem trabalho is poverty. é pobreza. No matter how much potential you have, Não importa o potencial que você tem, if you do not work, se você não trabalha, you will be poor. você fica pobre. The seed A semente remains a seed permanece apenas if it semente, doesn't work. se não trabalhar. The key to your potential A chave do seu potencial is your willingness to work. é sua disponibilidade de trabalhar. Potential Potencial is dormant ability, é habilidade adormecida, hidden power, poder escondido, untapped strength, força não liberada, unused resource, recurso não utilizado, stored wealth, riqueza guardada, hidden forest. florestas escondidas. This is potential. Eis potencial. God Deus is the God of potential. é o Deus de potencial. He himself Ele próprio is the creator of é potential. o criador do potencial. I want you to write a word down for me. Escreve uma palavra agora. Omni. Omni. O-M-N-I. Em inglês, O-M-N-I. Omni. Omni. Omni means all. Omni significa tudo inclusivo. Now write this word potent. Agora escreve a palavra potente. Write it down. Escreva. The word potent Palavra potente means power, fala de poder, ability, habilidade, strength. força. Potent. Potente. Now write the word omni again. Agora escreva a palavra omni de novo. Now next to it, write the word potent. E ao lado escreve a palavra potente. Now you have a new word. Agora você tem uma palavra nova. What is the word? O que é a palavra? Interesting. Interessante. It's the word omnipotent. É a palavra onipotente. Omnipotent. Onipotente. There's only one person Só existe uma pessoa that word is ascribed to. sobre qual essa palavra se refere. Who is that? Quem é? Who? Quem? Who? Quem? Who? Quem? Dios. Deus. Ah, muito bom. Muito bem. Dios is omnipotent. Deus é onipotente. What does this mean? O que quer dizer? It means that God Que Deus is full of potential está cheio de potencial and He is always full of e potential. Ele continua cheio de potencial. God is a God of potential. Deus é um Deus de potencial. He Himself is potential. Ele é mesmo potencial And He has all potential. e Ele tem todo o potencial. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. That means Quer God dizer was pregnant with the que universe Deus estava grávido com o universo before the universe was created. antes do universo existir. God created everything. Deus criou tudo. Please repeat that. Repete. Outra vez. Outra vez.
Mais alto. Now, if God created everything, Se Deus criou tudo, then before anything was created, então antes de qualquer coisa ser criado, there was nothing but God. não era nada sem ser Deus. Amen. Amém? So, before anything was, Então, antes de existir qualquer coisa, God is. Deus é. Everything that is Tudo que é was in God. estava em Deus. Amen. Amém? So, if you meant God Se você então encontrasse com Deus before anything was created, antes de criar qualquer coisa and you shook his hand, e apertou a mão dele, standing on nothing, em pé sobre nada, you would be shaking hands with everything. você estaria apertando mão com tudo. Because everything Porque tudo was in God. estava nele. God Deus was potentially the universe. tinha em potencial o universo. All things were made by God. Tudo foi feito por Deus. So before God made anything, Então, antes de Deus criar qualquer coisa, everything was inside of God. tudo estava dentro dele. Amen. Amém? Amen. Amém? Amen. Amen. So here is God, Então, aqui está Deus, standing on nothing, em pé sobre nada, by the corner of nowhere, na esquina de nenhum lugar, because there's nothing, porque não existe nada. because He has everything Porque Ele tem tudo on the inside. dentro dele. Before anything was, Antes de existir qualquer God coisa, is. Deus é. how does God Como é que Deus produce produza what's on the inside? o que está dentro dele? If we can understand Se nós podemos entender how God como é que Deus produced produziu what was on the inside, o que estava dentro dele, then we can discover nós podemos descobrir how we are supposed to produce como nós devemos produzir what's on the inside. o que está dentro de nós. Because we are made in His image Porque nós fomos feitos na imagem and to dele, function like Him. para funcionar como ele. Hallelujah. Aleluia. How did God release His potential? Como é que Deus liberou seu potencial? Teach this to your people. Ensine isso às suas igrejas, pastores. How did God release His potential? Como é que ele liberou seu potencial? How did God bring forth His dream? Como é que ele manifestou o seu sonho? This is the question. Eis a pergunta. How did God manifest His purpose? Como é que Deus manifestou seu propósito? Genesis chapter 1, please. Gênesis capítulo 1, abra. Hallelujah. Aleluia. Oh, I have so much to teach you. Ah, eu tenho tanto para te falar, But I only have 20 minutes. mas eu só tenho mais 20 minutos. Genesis chapter 1. Gênesis capítulo 1. Let us read, please. Vamos ler. In the beginning, No princípio, God created the heavens and the earth. criou Deus os céus e a terra. Period. Ponto. In the original Hebrew, No hebraico Text. original aqui, the word the is not included. o artigo, In the beginning. o artigo no princípio não está no texto. Why? Por quê? Because if the word the was included, Porque se usar o artigo, it would identify God with the beginning. identificava Deus junto com o princípio. So in the Hebrew language, Mas na língua hebraica, it simply says, ela diz apenas in beginnings. em princípios. Why did God do this? Por que Deus fez assim? Because He didn't want you to confuse Himself with the beginning. Porque Ele não queria que você fizesse uma confusão entre Deus e o princípio.
He didn't begin when the beginning began. Deus não começou no princípio. He began the beginning. Ele é quem começou o princípio. So the beginning was inside of God. Então, o princípio já estava dentro de Deus. So God did not begin the beginning until the beginning began. Try that in Portuguese. Então, Deus não começou o princípio até que o princípio começou. So God began the beginning, Deus começou o princípio, but He was before the beginning. mas Ele estava antes do princípio. Because the beginning began after He began the beginning. Porque o princípio começou depois que Deus começou. Amen. Amém. That's why He's called the beginning E and por the isso end. Ele é chamado o início e o fim. Because He began the beginning. Porque Ele é quem começou o princípio. But He ended before He began. Mas Ele já terminou antes de Ele começar o princípio. Question. Pergunta. How did God create and produce? Como é que Deus criou e produziu? Genesis chapter 2. Gênesis capítulo 2. Hallelujah. Aleluia. Verse 1. Verso 1. Thus the heavens and the earth were completed in all their glory. Assim foram acabados os céus e a terra com toda a sua glória. Verse 2. Verso 2. By the seventh day, God had finished the work He had been doing. Ora, havendo Deus completado no dia sétimo a obra que tinha feito, So on the seventh day, He rested from No. all of His work. então neste dia descansou de toda a obra que fizera. And God blessed the seventh day and made it holy, because on it He rested from all of the work. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de todo o seu trabalho. Hallelujah. Aleluia. Take your pen Pega a sua caneta. and circle the word work Escreve, sublinha, ou faça um círculo em volta da palavra obra, in these verses. nestes versos. Work, Obra, verse 2. verso 2. Work, Obra, verse 2. verso 2. Work, Obra, verse 3. verso 3. Work, Obra, verse 3. verso 3. How did God produce His dream? Como é que Deus produziu o seu sonho? The answer is work. A resposta é trabalho. How did God manifest His potential? Como é que Deus manifestou o seu potencial? Work. Trabalho. Please notice, Presta atenção, write this down. escreva. Work is introduced in chapter 2. Trabalho é introduzido em capítulo 2. There's no sin in chapter 2. Ainda não há pecado em capítulo 2. There's no devil in chapter 2. Não há Satanás em capítulo 2. There's no corruption in chapter Não há 2. corrupção em capítulo 2. There's no fall in chapter 2. Não há queda ainda em capítulo 2. There's no sickness in chapter 2. Não há enfermidade em capítulo 2. Everything is perfect in chapter 2. Tudo é perfeito em capítulo 2. Chapter 2 Capítulo 2 is perfect. é perfeito. God's will A vontade de is Deus in chapter 2. está em capítulo 2. And chapter 2 E capítulo 2 has work. tem trabalho. Work is not a curse. Trabalho não é maldição. Please write it down. Escreve isso. The curse is in chapter 3, A maldição vem em capítulo 3. but work is in chapter 2. Mas trabalho vem em capítulo 2. Who was the first one to work? Quem foi o primeiro a trabalhar? Not man, Não o homem, God. Deus. Why did God work? Por que Deus trabalhou? So He could produce His potential, Para produzir seu potencial. to manifest His dream, Para manifestar seu sonho. to own a business Para ser dono de uma firma. is hard work. É trabalho árduo. And we don't want to work hard. E nós não gostamos de trabalhar duro. That's why we prefer to be employed Por isso nós preferimos ter um emprego rather than deployed. do que ter um negócio.
God established the priority of work by His own example. Deus estabeleceu a prioridade do trabalho no seu próprio exemplo. Hallelujah. Aleluia. God worked so hard, Deus trabalhou tanto He had to rest. que ele tive que descansar. The dream you have for the church, O sonho que você tem para a igreja, the dream you have for your o business, sonho que você tem para o seu negócio, the dream you have for your diploma from o school, sonho que tem para ganhar diploma na faculdade, the dream you have for that investment, o sonho que você tem para o investimento, the dream you have to build that o building, sonho que você tem para construir um prédio, it will never happen nunca há de acontecer without hard work. sem trabalho e trabalho duro. Success is a result of work, Sucesso é um resultado de trabalho, not prayer. não de oração. Jesus said, Jesus diz, listen, ouve, ask pede and it shall be given unto you. e será dado. So you pray, you ask. Então você ora Oh, e Lord. pede. Deus, Please give me this great por vision. favor, me dar essa grande visão. I believe I'm going to have it. Eu creio que vou ter. I could see all the things I Estou need. vendo todos os detalhes. And you like to ask. E você está pedindo. Asking is easy. Pedindo é fácil. And we spend 10 years E gastamos 10 anos asking, pedindo. 20 years 20 anos asking, pedindo. and nothing happens. E nada acontece. Why? Por quê? You forgot Jesus' next instruction. Você esqueceu a próxima frase de Jesus. Get up, Levanta, get out of the prayer room, sai da sala de oração go and seek, e vai e busca. and you will find. E você vai encontrar. So you go, Então você vai. and you go seeking for your dream. Você buscar seu sonho. And when you find it, E quando você encontra, it's behind a door. está por trás de uma porta. People are stopping you. E tem pessoas impedindo o The seu government progresso. is stopping O you. governo está impedindo. Money is stopping you. Dinheiro está impedindo. Policy is stopping O you. político está impedindo. And God says, E Deus diz, keep praying, continua a orar knock, e batendo. knock, Bate knock. e bate. It's hard work. É duro, Keep knocking. é trabalho, And vai the bank batendo. says, E o banco diz, No. não, no money. não dinheiro So para you come você. back again the next day. E você volta outro dia, You ask for more money. você pede mais dinheiro. And the bank says, E o banco diz, No. não. So you go back. Aí você You come volta. back the next day. E você vem And no you outro knock dia. again. E você começa a And the bank bater. says, E o banco no. diz, não. And you go back. E você sai, And you come back. e você volta. And you knock again. E você bate And the de novo. government says, E o governo diz, It cannot be done. é impossível. It's against the law. É contra a lei. It's against the policy. É contra o And so político. you come back. E você And sai, you knock e again. você volta. And E the começa a government bater. says, E o governo diz, This cannot be done. não pode ser Never feito. before. Ninguém In Brasilia. fez. No Brasil Have we nunca allowed ninguém this? fez. No. And so you come back Aí again. você sai, And you keep e você knocking. volta e começa a But you're bater. tired. Você está And you wanna cansado, stop. você quer God desistir, says, mas Deus diz, Keep knocking. continua a bater, Keep knocking. continua a Keep bater, knocking. bate, Keep knocking. bate, Keep knocking. e bate, Keep knocking. bate, Keep knocking. bate, It shall be open. e será aberto. Turn to Genesis chapter 2. Abra para Gênesis capítulo 2, We will read verse 15. vamos ler verso 15. Hallelujah. Aleluia. How important is work to God? Qual é a importância de trabalho para Deus? In Genesis chapter 2, Gênesis capítulo 2, everything is perfect. tudo é perfeito, And yet God has work. mas Deus ainda trabalha. Read verse 5. Leia verso 5. When God made the heavens and the earth, Quando Deus criou os céus e a terra, no shrub of the field had yet appeared on the earth, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, and no plant of the field had yet sprung up. pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, For the Lord God had not sent rain on the earth. porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Why? Por quê? Why? Interesting. É interessante. Read it. Leia. God refused Deus negou to send rain de enviar chuva for anything to grow para que crescesse qualquer coisa. Why? Por quê? because there was no man to work. Porque não tinha ainda homem para trabalhar. Verse 7. Verso 7. So God formed man from the dust of the ground, Então Deus formou o homem do pó da terra, breathed into his nostrils the breath of life, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, and
man became a living soul. E o homem tornou-se alma vivente. Verse 15. Verso 15. And the Lord God took the man Tomou, pois, o Senhor Deus o homem and put him in the garden. e o pôs no jardim. And God said unto him, E Deus disse para ele, read it, leia, work. trabalha. Write this down, please. Escreve isso. The first thing God gave man A primeira coisa que Deus deu para o homem was not a woman. não foi uma mulher. Write it down. Escreve isso. Hallelujah. The first thing God gave man A primeira coisa que Deus deu para o homem was not dominion. não foi domínio. The first thing God gave man A primeira coisa que Deus deu para o homem was not a wife. não foi uma esposa. The first thing God gave A man primeira coisa que Deus deu para o homem was work. foi trabalho. Hallelujah. Aleluia. Adam, Adão, you are a ruler. você vai reinar. You are a governor. Você é governador. I've given you the whole world. Eu te dei toda a Have terra. dominion over the world. Tenho domínio sobre a terra. Dominate the earth. Domine a terra. How? Como? How, Lord? Como, Senhor? How? Como? Work. Trabalhe. Should I pray? Devo orar? Work. Trabalha. Speak in tongues. Fala línguas. Work. Trabalha. Dance. Dançando. Work. Trabalha. Worship. Adorando. Hallelujah. Work. Trabalha. Come to church every day. Está na igreja todo And dia. worship you. Adorando a ti. No. Não. Work. Trabalha. Do you want your dream to come to pass? Quer que seu sonho se You want to fulfill realize. God's purpose? Quer cumprir o You propósito want to de bring Deus para a about sua your power vida. and your potential? Quero manifestar o poder e potencial que Deus te deu. You got to work. Tem que trabalhar. Work is tough. Trabalho é difícil. Work is hard. Trabalho é árduo. Work makes you tired. Trabalho deixa você cansado. You should only rest Somente se deve descansar because it's necessary. porque o descanso se tornou necessário. The first thing God gave man was work. A primeira coisa que Deus deu para o homem foi trabalho. His first assignment was work. Primeira tarefa foi trabalho. Work was given before a wife. Recebeu trabalho antes de receber a esposa. Why? Por quê? Because potential demands work. Porque o potencial exige, reclama para trabalhar. Work is not a curse, it's a blessing. Trabalho não é maldição, é uma bênção. Write this down, please. Escreve isso. Work gives birth to potential. O trabalho faz nascer o potencial. Labor Trabalho consummates pregnancy. é o que vai consumir a gravidez. Consumar a gravidez. Interesting. Interessante. How many of you have a dream? Quantos de vocês têm um sonho? Hold your hands up high. Levanta a mão bem Every alto. pastor. Todo pastor deve ter um sonho. What dream? Diga, eu tenho um sonho. Say, I have a purpose. Eu tenho um propósito. Say, I have a vision. Eu tenho uma visão. I have a vision in my spirit. Tenho uma visão no meu espírito. What do you call the people that work in Brazil? O que vocês sabem as pessoas que estão trabalhando no Brasil? Labor force. Trabalhadores. Força de trabalho. What do they do? O que eles fazem? They labor. Eles estão trabalhando. Why are they called labor force? Por que a força de trabalho? Because they are in labor. Porque eles estão no trabalho de parto. They are bringing forth birth, Eles estão dando luz the wealth of the country à riqueza da nação. comes from the labor. Vem do trabalho de parto, força de trabalho. O trabalho, A woman uma mulher, gives birth ela dá luz to a dream para um sonho after
labor. Depois do trabalho do parto. Work. Trabalho. When a woman brings forth a baby, Como uma mulher dá luz, then she rests. depois ela descansa. When God Quando Deus pushed empurrou the universe, o universo, the galaxy, os galáxios, the heavens, os céus, the planets, os planetas, the earth, a terra, the creation, a criação, God rested. depois ele descansou. I want to close with a definition of work. Quero encerrar com uma definição de trabalho. Amen. Amém. Write the word work down. Escreve a palavra trabalho. Don't forget it. Não esquece. The word work A palavra trabalho is from a Hebrew word vem de uma palavra no hebraico and a Greek word e também uma palavra no grego. in the Bible. Na Bíblia, It's the word ergo. a palavra ergo. E-R-E-G-O. E-R-E-G-O. Work. Work. Trabalho. Ergo. Ergo. It's the root word É a raiz of our word energy. de nossa palavra energia. Trabalho. Do you know what ergo means? Sabe o que quer dizer ergo? It means, oh, you're going to like this. Você vai gostar disso. Look, 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 look. Olhe para cá, olhe para cá. It means Quer dizer to become. para se tornar. Escreva. Interesting word. Uma palavra interessante. Work. Trabalho. Ergo. Ergo. To become. Para se tornar. And God said to Adam, E Deus diz a Adão: become. se torna. Work is not something you do. Trabalho não é algo que se faz. Work helps you become. Trabalho faz que você se torna algo mais. Work is how you manifest your true self. O trabalho é como se manifesta seu verdadeiro eu. Do you understand my message? Compreende o que eu quero falar? It is great É grande to shout e maravilhoso and to gritar say, e de dizer: I have a purpose. eu tenho um I have a propósito, vision. eu tenho uma visão. Hallelujah. Aleluia. Wonderful. Then God says, sit E down Deus diz: senta-se and work it out. e comece a trabalhar para manifestar. Work Trabalho to become. para se tornar. You are a seed. Você é uma semente. God says, you are a forest. Deus diz: você é uma floresta. Amen. Amém. Thank you, Lord. Obrigado, Pai. I'm a forest Sou uma floresta in a seed. dentro de uma semente. Hallelujah. Aleluia. Then God says, E Deus diz: now become. agora se torna. How do I become? Como é que eu vou me tornar? Work. Pelo trabalho. The Lord told me O Senhor me diz that I must go to college que eu tinha que fazer faculdade, and I will get a doctor's degree. receber diploma de doutorado. No problem. Não tem You problema. go to college. Você vai para a faculdade. First day, Primeiro dia, the teacher says, o professor diz: work. trabalha. I don't want work. Não, mas eu não quero I trabalhar. want a diploma. Eu quero diploma. No. Não, não. Work. Trabalha. I leave you Eu deixo vocês with this prophetic word from God. com essa palavra profética de Deus. He that does not work Aquele que não trabalha shall not eat não deve the comer fruit of the land. o fruto da terra. Pastors, Pastores, work hard. trabalhem duro. Students, Alunos, work hard. trabalhem duro.
Wives, Esposas, work hard. trabalhem duro. Businessmen, Comerciantes, businesswomen, homens, mulheres, work hard. trabalhem duro. He that is lazy Aquele que é preguiçoso is partner to a destroyer. se faz sócio do destruidor. So says the word of God. Assim diz a palavra de Deus. Work. Trabalha. Let's stand together. Vamos ficar em pé juntos. A dream, Um sonho, listen to me. me ouve. A dream Um sonho without work sem trabalho is a nightmare. se torna pesadelo. A vision Uma visão without work sem trabalho is a wish. é apenas um desejo. A purpose Um propósito without work sem trabalho is fantasy. é uma fantasia. Look at me. Olhe para mim. Jesus, Jesus, his favorite word uma palavra favorita dele was Father. foi Pai. His second favorite word Segunda palavra favorita dele was work. foi trabalho. Ouve ele falando. Listen to it. Ouve. I came to do Eu venho para the fazer work of my o Father. trabalho do meu Pai. My Father is always working, Meu Pai está trabalhando, therefore I work. então eu estou trabalhando. I work the work of him that sent Eu me. trabalho as obras daquele que me enviou. I came to finish the work Eu venho my para Father terminar o gave trabalho me to do. que meu Pai me deu a fazer. If I go away, Se eu vou sair, greater work maiores obras, shall be. maiores obras vocês farão. My Father works, Meu Pai trabalha, therefore I work. então eu trabalho. Father, Pai, I have finished the work eu terminei a obra that you gave me to do. que me deu para fazer. The Father is always working, O Pai está sempre trabalhando, therefore the Son works also. então o Filho também trabalha. Opa! Listen to Jesus. Ouve Jesus My falando. Father is always Meu Pai está working, sempre trabalhando, therefore the Son works also. então o Filho também trabalha. Listen to Jesus. Ouve Jesus. Here's what he said. É assim que ele diz. My Father is always becoming. Meu Pai está sempre se tornando, se manifestando. Therefore I am always becoming. Por isso eu também estou sempre me tornando. And he speaks to you today. E ele diz a você hoje: Your Father works. seu Pai trabalha, Your Savior works. seu Salvador trabalha. Now you work. Agora você trabalhe. Let us pray. Oramos. May the grace of God be with you. Que a graça de Deus esteja convosco. May he strengthen you to work. Que Ele fortalece você para o seu trabalho. And may he say unto you, E que Ele diz a você: well done, bem feito, good and faithful servant. servo fiel. You've been faithful over a few Foi works. fiel sobre poucas obras. I will make you ruler over many. Agora te farei reinar sobre muitas. May you work as unto the Lord. Que trabalhe como para o Senhor. And whatever your hands find to do, E que tudo que suas mãos encontram para may you do fazer, it with all your might. faça com toda a tua força. In Jesus' No name. nome de Jesus. Work Trabalha to the glory of God. para a glória de Deus. Thank you and God bless you. I love you. Obrigado, Deus te abençoe.